Olá, meu nome é Débora Cores, sou aluna do mestrado em Clínicas Odontológicas da PUC Minas e eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da SOABEP o aceite do nosso trabalho e a oportunidade de expor nossa pesquisa, cujo título é Prevalência e Avaliação da Progressão Maligna de Lesões Potencialmente Malignas de Boca. Essa pesquisa ela foi desenvolvida por mim, pela Maria Clara, Isabela, Camila, sob coorientação dos professores Martinho e Vânia e orientação da professora e doutora Giovana. O carcinoma de células escamosas é o câncer de boca mais comum e geralmente desenvolve a partir de lesões potencialmente malignas. Essas lesões apresentam uma prevalência geral mundial de cerca de 4,5% entre adultos, segundo Mello e colaboradores, e índice de transformação maligna de 8,8%, segundo o estudo multicêntrico no Brasil em 2021. E segundo a literatura, uma eficaz comunicação com medidas de acompanhamento e estratégias de tratamento eficientes podem ajudar a reduzir os índices de transformação maligna dessas lesões potencialmente em carcinoma de células escamosas, carcinoma invasivo. Diante disso e da escassez de estudos no Brasil, essa pesquisa objetivou realizar um levantamento epidemiológico de lesões potencialmente malignas no Serviço de Patologia Bucomaxilofacial do Departamento de Odontologia da PUC Minas, em um período de 15 anos. Antes de darmos o start, a nossa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética, foram incluídas amostras de biópsias com hipótese diagnóstica clínica de leuco, éritro e leucoeritroplasia e confirmação histopatológica de hiperceratose, displasia leve, moderada, acentuada ou carcinoma in situ, que foram diagnosticadas no período entre 2007 a 2022, no Serviço de Patologia Oral e Maxilofacial da PUC Minas. Os dados coletados foram gênero, idade, tamanho clínico das lesões, localização, hábito de fumar, graduação histopatológica e diagnóstico de carcinoma de células escamosas, no mínimo 6 meses após o primeiro diagnóstico de lesão potencialmente maligna. Nessa tabela podemos observar os dados subtipo clínico das lesões, gênero e idade das lesões diagnosticadas como lesões potencialmente malignas. Em relação às características clínicas e histopatológicas da amostra, 740 diagnósticos de lesões potencialmente malignas foram obtidos do arquivo, representando 6,1% do total de lesões. A leucoplasia foi o subtipo mais comum, representando 88,6%. Em relação ao sexo, não houve diferença, afetando igualmente homens e mulheres. E em relação à idade, a média foi de 55,7 anos. A maioria dos pacientes eram fumantes, representando 46,4% da amostra. A maioria das lesões apresentavam como únicas, menor ou igual a 20 milímetros, e estavam localizadas em regiões classificadas como de baixo risco de transformação maligna. O principal diagnóstico histopatológico foi de displasia epitelial leve, representando 37,7%, e em 2,8% da amostra tivemos o diagnóstico de carcinoma in situ. Em relação às características clínicas e histopatológicas das lesões que sofreram transformação maligna, 8 pacientes apresentaram a transformação para carcinoma de células escamosas, representando 1,1% da amostra. A maioria dos pacientes eram mulheres, com idade média de 64 anos, e 62,5% tiveram diagnóstico clínico de leucoplasia e apresentavam lesões únicas. 75% dos pacientes tinham lesões menor ou igual a 20 milímetros e 50% das lesões foram localizadas na borda lateral de língua. 50% dos pacientes eram não fumantes e o primeiro diagnóstico histopatológico foi de displasia epitelial moderada, representando 4 casos, e 4 casos de displasia epitelial severa. O tempo médio de evolução maligna das lesões foi de 19,5 meses. Então, dessa forma, concluímos que as lesões potencialmente malignas são relativamente comuns na prática clínica e é importante aumentar a conscientização em saúde pública dos índices de transformação maligna dessas lesões. A leucoplasia é o subtipo clínico mais comum, principalmente em fumantes, e a maioria das lesões apresentam baixo risco de transformação maligna,
No entanto, fatores clínicos, histopatológicos e moleculares parecem também aumentar o risco da progressão das lesões. As referências bibliográficas utilizadas foram essas. Eu agradeço a atenção de todos e tenham um excelente dia.